Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Passando a Limpo aqui na sua TV Mato Grosso, canal 27. E juntos também na TV Gazeta, canal 19, a partir de agora, Passando a Limpo no ar. Eu quero agradecer a você pela sua companhia. Lembrando que hoje é segunda-feira, estamos começando uma nova semana e um novo mês também. Dia 2 de março do ano de 2026. Eu espero que o seu dia tenha sido maravilhoso, que Deus já tenha lhe abençoado ricamente, abundantemente, porque nós estamos torcendo muito, mas muito mesmo por você, viu? O programa de hoje está assim, ó, assim de informações importantíssimas. Daqui a pouco você vai acompanhar o boletim policial mais completo da televisão de Mato Grosso, vai ficar por dentro dos principais fatos que aconteceram neste final de semana, desde a última sexta-feira até hoje pela manhã. Vai acompanhar também as notícias de bastidor, a repercussão de toda a movimentação ocorrida ontem pelo Brasil com o Acorda Brasil, uma ação promovida pelo PL em boa parte do estado brasileiro, mas com um volume bem menor de público participante. Trago também as informações do governo do estado, da Assembleia Legislativa, e eu recebo daqui a pouco, ao vivo aqui no programa, a presença do Coronel Henrique, ele que é o secretário de Comunicação da Assembleia Legislativa. Nós vamos falar exatamente das ações da Assembleia e tudo aquilo que está programado, planejado para esse ano eleitoral na Casa de Leis. Olha, não sai daí não, o programa de hoje imperdível, imperdível. Estamos ao vivo nas plataformas digitais, no canal no YouTube do Passando a Limpo MT. Estamos também ao vivo através do Facebook da TV Mato Grosso, canal 27. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Passando a Limpo. Eu já quero começar trazendo o balanço policial, porque neste final de semana a movimentação foi intensa em todos os 142 municípios do estado, principalmente Cuiabá, Várzea Grande, Sorriso, a cidade de Sinop, também Rondonópolis, várias situações desagradáveis, as ações das facções criminosas, a polícia tirando de cativeiro um homem que estava amarrado e com certeza iria ser executado. Olha, aconteceu de tudo. Vem comigo, Mato Grosso, aqui no Passando a Limpo, no Balanço Policial. Uma ação da equipe da Rotan resultou na prisão de um homem e na apreensão de um carregamento de entorpecentes e uma arma de fogo, na tarde deste sábado, em Cáceres. A ocorrência foi registrada no bairro Residencial Universitário, durante a 5ª edição da Operação Força Integrada Território Livre. A guarnição realizava patrulhamento pela Avenida Tancredo Neves quando avistou o suspeito, em atitude considerada suspeita. Ao perceber a presença da equipe da Rotan, o indivíduo arremessou uma sacola em uma área de mata. Durante a abordagem, os policiais recuperaram o objeto descartado e constataram que se tratava de 2 pedaços grandes de pasta base de cocaína. Questionado, o suspeito confessou que realizaria a entrega da droga a uma mulher e revelou que mantinha mais entorpecentes e uma arma de fogo em sua residência. Os militares realizaram buscas no imóvel. Sobre o sofá da sala, foi encontrada uma caixa contendo 29 porções de pasta base de diferentes tamanhos, além de cocaína e maconha. Também foram apreendidos uma balança de precisão e um revólver calibre 38, carregado com 2 munições intactas. Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil para o registro do boletim de ocorrência por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo. José Anilton de Oliveira, de 43 anos, foi assassinado a golpes de faca na noite de domingo, dentro da residência onde morava, no bairro Lírios do Campo 2, em Nova Mutum. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para prestar socorro à vítima, que foi encontrada caída no quintal da casa, com perfurações de faca na região do tórax. No entanto, quando os militares chegaram ao local, o homem já não apresentava sinais vitais. O corpo foi encaminhado ao IML, onde passará por exames de necropsia. Até o momento, não há informações sobre a motivação ou autoria do crime. A Polícia Civil investiga o caso. A Polícia Civil deflagrou, em Campo Novo do Parecis, a Operação Guerra da Carne, para apurar o furto de cargas de carne após o tombamento de um caminhão na rodovia MT-235, ocorrido na última terça-feira. A investigação busca identificar e responsabilizar todos os envolvidos na subtração dos produtos. O acidente aconteceu no início da manhã de terça-feira. Após o tombamento, a empresa de seguro foi acionada e enviou escolta e perito para atender a ocorrência. Mesmo assim,
A carga de carne transportada pelo caminhão foi totalmente saqueada. Logo após o acidente, a equipe da Delegacia de Campo Novo do Parecis iniciou as investigações e, por meio da análise de imagens de câmeras de segurança, identificou 11 pessoas suspeitas de participar do saque. Os policiais estiveram nas residências dos investigados. Ao todo, foram recuperadas e apreendidas cerca de 2 toneladas de carne in natura. Os 11 suspeitos foram conduzidos à delegacia, onde foram ouvidos. Como já não estavam em situação de flagrante, eles foram liberados e irão responder pelo crime de furto. Todos confessaram participação na subtração da carga. O corpo de Valdir Ferreira dos Santos, de 34 anos, foi encontrado em uma área de mata no bairro Jardim Novo Araguaia, em Alto Araguaia, município localizado a cerca de 418 quilômetros de Cuiabá. Ele estava desaparecido desde a última segunda-feira, dia 23. De acordo com a Polícia Civil, o desaparecimento foi comunicado pela irmã da vítima. Ela relatou que Valdir saiu de casa pela manhã, sem levar roupas ou pertences pessoais, e não manteve mais contato com a família. Durante as buscas, familiares receberam informações de que o homem estaria sendo mantido em cárcere por integrantes de uma facção criminosa, em uma residência no bairro Jardim Vista do Araguaia, onde estaria sofrendo agressões. A polícia militar foi até o endereço indicado, mas não localizou suspeitos no imóvel. Segundo relatos, Valdir já havia comentado anteriormente que vinha sofrendo ameaças e que poderia sofrer represálias caso não deixasse a cidade. Valdir havia sido liberado há cerca de 3 meses do sistema prisional de Campo Grande, onde cumpria pena por tráfico de drogas. O corpo foi localizado em avançado estado de decomposição. Após os trabalhos da Politec, ele foi recolhido ao IML. O caso segue sob investigação da Polícia Judiciária Civil, que trabalha para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis. Um jovem de 21 anos, identificado como Ricardo Araújo Passos, morreu após bater a motocicleta na traseira de uma carreta estacionada na madrugada deste sábado, em Guarantã do Norte. O acidente ocorreu na Avenida Rotary Internacional, no bairro Parque do Lago. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima conduzia a moto quando colidiu contra o veículo de carga, que estava parado na via. O jovem foi encontrado caído ao solo e já sem sinais vitais. Segundo a Polícia Civil, há indícios de que a carreta estava estacionada em local proibido. O motorista do veículo de carga, morador das proximidades, se apresentou espontaneamente e foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. A área foi isolada para a preservação da cena do acidente e a Politec foi acionada para realizar os procedimentos periciais. As causas do acidente serão investigadas. Um acidente foi registrado neste sábado, na BR-070, na região da Serra do Mangaval, nas proximidades de Cáceres. A carreta frigorífica estava carregada de carne e a suspeita de que o veículo tenha apresentado falha nos freios. Segundo informações preliminares repassadas por testemunhas, o motorista teria perdido o controle da direção, saído da pista e o veículo acabou tombando em uma ribanceira às margens da rodovia. Parte da carga de carne ficou espalhada pela vegetação. Relatos iniciais apontam que 2 pessoas ficaram feridas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o atendimento às vítimas no local. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. Um motorista de 44 anos foi detido em flagrante na madrugada deste domingo por tráfico de drogas, durante fiscalização no quilômetros 211 da BR-364, em Rondonópolis. Ele transportava 65 quilos de entorpecentes, entre skunk, cloridrato de cocaína, pasta base de cocaína e haxixe. A abordagem foi realizada por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, que parou um conjunto veicular para inspeção de rotina. Conforme os agentes, o condutor apresentou comportamento considerado suspeito, com nervosismo excessivo, mãos trêmulas e dificuldade para responder aos questionamentos. O homem relatou que seguia para Rondonópolis com o objetivo de carregar sucata e transportá-la até o estado de São Paulo. Diante das inconsistências nas informações, os policiais decidiram aprofundar a fiscalização com auxílio do cão farejador, que sinalizou a possível presença de entorpecentes nos estepes do veículo. Após a indicação do animal, os agentes localizaram diversos tabletes de drogas escondidos no interior dos pneus sobressalentes. Questionado, o motorista confessou o transporte dos entorpecentes. Ele afirmou que havia deixado o veículo com um desconhecido na cidade de Rolim de Moura e o recebeu posteriormente já preparado para levar a droga, que teria como destino final o estado de São Paulo. Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com os entorpecentes apreendidos, à Polícia Judiciária Civil em Rondonópolis para os procedimentos legais.
O caso foi registrado como tráfico de drogas. A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na tarde deste sábado, o motorista de uma carreta flagrado embriagado após perder o controle do veículo em uma das alças de acesso do viaduto para a BR-364, no quilômetros 202, no perímetro urbano de Rondonópolis. Segundo informações, o condutor relatou que estava no pátio de um lava-jato e, após sair do local com destino ao ponto de descarga, acessou o viaduto pela Avenida Presidente Médici. Já próximo de entrar na rodovia, ele perdeu o controle da direção e tombou sobre o guarda-corpo, derramando a carga de soja e ficando com as rodas para cima. Devido à dinâmica do acidente e à carga espalhada sobre o asfalto, tanto fora quanto sobre o viaduto, houve lentidão nas vias adjacentes. Equipes da concessionária Nova Rota do Oeste foram acionadas para prestar socorro ao motorista e a um passageiro. Ambos dispensaram atendimento médico e assinaram termo de recusa. Durante o atendimento da ocorrência, os policiais rodoviários perceberam alterações no comportamento do caminhoneiro e ofereceram o teste do bafômetro, configurando embriaguez ao volante. Diante do resultado, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à primeira delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. Um homem, identificado como Josias dos Santos Lima, de 56 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo na Avenida Marechal Dutra, no bairro Vila Santo Antônio, em Rondonópolis. Segundo informações preliminares, a vítima foi atingida por pelo menos 5 disparos de arma de fogo, 4 no abdômen e 1 no tórax, e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. A polícia militar foi acionada após denúncias de tiros na região. No local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência já prestava atendimento à vítima, e o médico responsável constatou o óbito. A área foi isolada para a preservação da cena do crime, e a Polícia Civil iniciou as investigações. A Politec também esteve no local para os procedimentos periciais. Até o momento, não há informações sobre a autoria ou motivação do crime. O caso segue sob investigação pelas autoridades competentes. Obrigado pelas informações. Olha, presta atenção nessas imagens que eu vou mostrar para você. Mais um acidente no corredor da morte, na BR-163, infelizmente com vítima fatal. Sabe, são os acidentes que vêm acontecendo quase que diariamente. É impressionante o volume de acidentes, de prejuízos e de morte nesta rodovia, na BR-163. Eu tenho falado, é o corredor da morte, né, da vergonha, da destruição, da tristeza, porque é impressionante. Equipes da Polícia Rodoviária Federal permaneceram no local até o término do atendimento da ocorrência e houve esse envolvimento aí de uma carreta com um caminhão-baú. Infelizmente, o motorista do caminhão-baú não resistiu aos ferimentos e ali mesmo no local acabou perdendo a vida. Esse acidente, essa colisão fortíssima aconteceu ontem por volta das 16h40. Bem, olha, uma grande movimentação, obrigado aí pelas imagens, tá? Uma grande movimentação aconteceu nesse final de semana ali na região do Pedra 90, porque o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, também o vice-governador do estado, Otaviano Pivetta, eles vistoriaram o prédio da Escola Estadual Professor Rafael Rueda, o Caíque, ali do bairro Pedra 90, vai acontecer uma grande reforma por lá. Veja toda essa movimentação, eu mostro para você aqui, ó, no Passando a Limpo. Governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta, republicanos, vistoriaram na manhã deste sábado as estruturas da antiga Escola Estadual Professor Rafael Rueda, o Caíque, no bairro Pedra 90. Durante coletiva à imprensa, eles anunciaram que o espaço será transformado em um centro integrado de serviços públicos, reunindo atendimentos municipais e estaduais em um único local, com o objetivo de atender a população da região sul da capital. O projeto prevê a instalação de uma unidade do Ganha-Tempo, sob responsabilidade do governo do estado, além de serviços da Polícia Militar. A Prefeitura deve incorporar atendimentos da assistência social, da Secretaria da Mulher, especialidades médicas, fisioterapia, ações nas áreas de esporte e educação e a revitalização da quadra poliesportiva existente. Segundo o prefeito, a iniciativa é uma ação integrada entre município e estado. Queremos trazer especialidades médicas, assistência social e fortalecer políticas públicas voltadas às mulheres, garantindo uma rede de suporte completa para o Pedra 90, afirmou Brunini, destacando que os serviços serão concentrados em um único endereço, facilitando o acesso da população.
O vice-governador Pivetta ressaltou a importância da parceria institucional. O governo do estado vai assumir a parte estrutural da reforma e instalar o ganha-tempo. Essa união com a prefeitura fortalece a prestação de serviços e aproxima o poder público da comunidade, declarou. Após a visita ao CAIC, as autoridades vistoriaram a Policlínica do Pedra 90, que terá novo serviço de raio-x em funcionamento a partir de segunda-feira, com previsão de cerca de 1.300 exames por mês, ampliando o acesso a diagnósticos por imagem e reduzindo a necessidade de deslocamento para outras unidades. A agenda contou com a presença de secretários municipais, deputados estaduais, vereadores e lideranças comunitárias, reforçando o compromisso conjunto com a ampliação e qualificação dos serviços públicos no Pedra 90. Obrigado pelas informações. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Volto na sequência com uma entrevista ao vivo com o Henrique Correia, o Coronel Henrique, como é mais conhecido, ele que é o secretário de Comunicação da Assembleia Legislativa, e nós vamos falar exatamente a respeito de todo o planejamento da Casa de Leis aqui do estado de Mato Grosso, visando, obviamente, a preparação para as eleições estaduais de 2026. Não sai daí não, fique comigo no Passando a Limpo que volta já. Podemos ser violentos, cruéis, egoístas, mas só quem pode salvar a vida de um ser humano é outro ser humano. Ajude-nos a salvar vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Nos cantos esquecidos do mundo, em conflitos armados, nas epidemias. Quando a fome ameaça a sobrevivência, há seres humanos. Pessoas que precisam de cuidados de saúde. Vidas que precisam ser salvas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Vem curtir, vem sorrir, vem brincar. No coração do cerrado, alegria sem fim. Águas claras, natureza, é só mergulhar assim. Piscina de ondas, aventura sem parar. Família inteira junto, é hora de festejar. Aquapark Pantanal, seu dia mais feliz tá aqui. Diversão e aventura, é hora de sorrir. Aquapark Pantanal, entre nessa onda. Para muitas famílias, a tecnologia é um sonho distante. No Seven Institute, transformamos computadores descartados em esperança para quem mais precisa. Com cada computador restaurado, levamos inclusão digital e a chance de um futuro melhor. Você pode fazer parte dessa mudança. Com uma doação mensal, por menor que seja, você ajuda a transformar vidas. Vozes e fortalecendo cidades, que o trabalho da Assembleia Legislativa de Mato Grosso se faz presente em cada região a serviço do cidadão. E quando o assunto é apoiar o ensino, a atuação da ALMT é constante. Nós recebemos a emenda parlamentar e ela veio assim como um diferencial, né, para o curso de enfermagem, pois foram adquiridos vários simuladores e materiais que ajudaram, né, a gente formar profissionais e são utilizados semestralmente por torno de 290 acadêmicos, né, que o curso possui. E isso faz, né, com que a gente consiga atingir um nível de ensino dos grandes centros, né? Então, faz um grande diferencial para a formação acadêmica dos nossos estudantes. Hoje a gente conheceu a história da professora Denise, que viu o laboratório onde atua ser equipado graças às emendas destinadas pela AL. Tem histórias assim em todo o estado. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, unindo vozes, fortalecendo cidades. De volta com o programa Passando a Limpo, recebendo pela primeira vez aqui no programa o secretário de Comunicação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Henrique Correia, Coronel Henrique, como é mais conhecido. Seja bem-vindo, obrigado aqui pela sua participação.
que agradeço aí a oportunidade de estar falando um pouquinho, poder falar um pouquinho do trabalho ali da Secretaria de Comunicação da Assembleia, né? É uma satisfação estar aqui no Passando a Limpo. Bem, eu vou lhe chamar de Coronel Henrique, como você é mais conhecido mesmo, e eu acho que é um nome bastante pertinente, até porque para ser secretário de Comunicação da Assembleia Legislativa precisa ter pulso, né? Precisa ser firme, porque não deve ser fácil ter ali 24 patrão ali o dia inteiro cobrando o resultado, querendo ser visto, propagado. Como é que você está conseguindo trabalhar esses nomes? Porque nós estamos diante de um parlamento experiente, com muitos personagens políticos já de uma longa carreira. Sim, hoje o quadro de deputados, né, que nós temos na Assembleia lá são políticos já com experiência, né, políticos que têm muito serviço prestado para a sociedade e, logicamente, a gente tem que saber separar, né, o que é institucional, até porque a gente, como secretário de comunicação, a gente tem que fazer um trabalho institucional, né, a gente não pode pessoalizar o nosso trabalho nas pessoas e nos trabalhos individuais de cada deputado, né, cada deputado ele tem a sua estrutura de comunicação, né, ele tem no seu gabinete ali o seu assessor de comunicação, tem suas redes sociais, então eles fazem esse trabalho voltado aí para personificar mais, né, o trabalho deles e nós não. Nós, como secretário de comunicação, temos que levar de uma maneira geral, né, o trabalho que a Assembleia Legislativa faz. Lógico, o trabalho da Assembleia, ele também é o trabalho dos deputados, né, a quantidade de leis que são criadas, né, que os deputados criam essas leis. E, então a gente tem que fazer isso chegar para as pessoas, né? Fazer as pessoas terem informação daquilo que está sendo construído dentro da Assembleia, da forma que essas leis podem influenciar na vida delas, mudar a vida delas, né? Então o nosso trabalho é esse, é um trabalho institucional de mostrar a importância da Assembleia Legislativa como instituição e, lógico, a importância dos deputados nesse processo todo. Bom, eu não tenho dúvida que nós estamos atravessando um momento difícil pra caramba no que diz respeito a como se comunicar, como levar as informações às pessoas. Nós estamos hoje num país principalmente polarizado e essa polarização ela tem dividido opiniões e as estratégias de comunicação elas se tornaram um grande desafio. Eu fico imaginando como é que não deve ser para um parlamento que tem que falar, no caso aqui do estado de Mato Grosso, para 142 municípios, um estado também que nós podemos considerar que está polarizado, né? Um lado com um percentual um pouco maior, mas um estado polarizado. E dentro do parlamento nós temos essa polarização também. Como é que vocês estão conseguindo trabalhar exatamente estas questões? Então, como você disse, né, Agnello, o estado é muito grande, né? Então a gente tem buscado aí estender, né, a nossa mídia institucional para o interior do estado, levando a informação para o máximo de pessoas e municípios que a gente consegue alcançar. Né, sobre a questão da polarização, né, que existe no estado, tem uma polarização política, né, mas a gente como Assembleia e como instituição, a gente não entra nesse viés, né, a gente defende aquilo que a mesa diretora direciona para a Assembleia seguir. Né? Lógico que há posicionamentos diversos dentro da Assembleia, né? Nós temos deputados de direita, de esquerda, né? Deputados que têm pautas sociais, deputados que têm pautas mais radicais, mas isso são trabalhos que os deputados fazem, né? Dentro do seu processo ali individualizado. Né? A Assembleia não entra nessa celeuma, né? De tomar partido. Né? A Assembleia e a nossa comunicação ela tem buscado mostrar o trabalho institucional da Assembleia Legislativa, né? O trabalho que é feito através das audiências públicas, das sessões, né, ordinárias, das leis que são aprovadas, né, num caráter macro de tudo isso, né? Não puxando sardinha para A ou para B, porque senão a gente não consegue fazer o trabalho, né? E aí cada um vai querer aparecer mais que o outro, né? Então a gente tem buscado, e num ano eleitoral como estamos agora em 2026, onde os deputados buscam as suas reeleições, né? A gente tem mais cuidado ainda. Então tudo aquilo que é demandado para a Secretaria de Comunicação, das assessorias dos deputados, passa por um crivo da nossa Procuradoria, né? A Assembleia tem a Procuradoria geral lá, então quando a gente tem dúvida daquilo que pode e daquilo que a gente não pode colocar nas nossas redes sociais, né, a gente consulta a Procuradoria e eles nos dão ali um parecer jurídico, né, para nos resguardar daquilo que a gente pode ou não fazer. Lógico, a gente recebe demanda dos deputados, podia
divulgar isso na rede social da Assembleia, podia botar isso no site da Assembleia, esse trabalho do deputado, essa ação do deputado. Então, tudo isso passa por um crivo da nossa Procuradoria daquilo que pode ou não ser divulgado nos canais. Para não incorrer em nenhuma ilegalidade. Sim, né? porque isso é ruim tanto para nós como também para o deputado. Para o parlamentar. Para o parlamentar. Então, a gente sempre faz essa consulta jurídica aí para resguardar aquilo que a gente pode fazer e não. Bom, você que está nos acompanhando, nos assistindo, enfim, eu quero até convidar você a conhecer o trabalho da comunicação da Assembleia Legislativa, sobretudo da rádio e da TV Assembleia. Eu quero até parabenizá-lo, junto à sua equipe, porque o trabalho que está sendo feito com a equipe que é responsável pela Rádio Assembleia e pela TV Assembleia é um negócio extraordinário. Eu estou para dizer, eu não conheço a realidade das assembleias no Brasil, mas eu estou para dizer que pouquíssimas são as assembleias no Brasil que têm uma estrutura de rádio e de televisão interna que funciona com um profissionalismo absurdo, né? Melhor do que muitas emissoras de televisão pelo Brasil afora, os estúdios, os equipamentos, o investimento que foi feito nessa área de comunicação é extraordinário, viu, Henrique? A Secretaria de Comunicação cresceu muito e hoje a nossa rádio Assembleia ela é referência no Brasil todo, a nossa TV Assembleia é referência no Brasil todo. Então eu não estou falando besteira, né? Não está. Nós temos hoje um programa de expansão da TV Assembleia, né? Que é um programa que vem do governo federal, onde a gente está expandindo o sinal. Hoje nós já estamos em mais de 40 municípios, né, com a TV Assembleia. Aqui do estado de Mato Grosso. Aqui do estado de Mato Grosso. Estamos digitalizando esses sinais também nesses municípios. A Rádio Assembleia, ela tem modernizado sua grade, né, procurado trazer uma programação interessante às pessoas. Só para você ter uma ideia, na semana passada agora nós entrevistamos lá dentro da Rádio Assembleia a nossa grande Magic Paula. Foi uma estrela do basquete, né? Sem dúvida. Nacional e internacional, teve na Rádio Assembleia, dando entrevista, né? Então a gente tem trazido grandes personalidades, né, para falar na rádio, para falar na TV, conteúdo que seja interessante, que seja de cunho social, de conteúdos que vão agregar, né, esportivo. Eu tenho visto muita coisa na área da cultura que vocês estão desenvolvendo lá na TV Assembleia e na rádio também. Eu acho super bacana. A rádio a gente tem um programa de esporte, a gente tem um programa de música. Aliás, você tem que colocar corintiano lá, você não tem nenhum corintiano naquele programa de esporte. Qual que é o problema com o Corinthians? Tem palmeirense, tem flamenguista. Tem palmeirense, um monte de corneteiro. Tem até São Paulino lá. Aí tem que ter um corintiano lá, pô. E assim, e a nossa TV também, nesse ano que a gente assumiu lá, no ano passado, a gente conseguiu mudar a grade também da TV com novos programas, né, trazendo informações. A gente tem uma das nossas produtoras que produz programas só de municípios do interior, só para mostrar a cultura do interior do estado, né, a história desses municípios. Então a gente tem buscado aí municipalizar, né, essa comunicação da Assembleia através da nossa TV, né, e através da rádio também criando novas programações. Então hoje a gente tem duas estruturas que funcionam muito bem, tem uma audiência muito boa, né, e traz muita informação importante para as pessoas. Bacana. Falando em informação, como é que vocês estão planejados para atuarem enquanto comunicação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, agora em 2026, por conta das eleições que nós teremos no dia 4 de outubro? Promete ser uma eleição muito disputada, tem 23 deputados estaduais que querem continuar na Casa de Leis e tem uns outros 24 bons nomes fora querendo entrar. Como é que vocês pretendem traçar uma linha de comunicação ou como é que vocês já estão fazendo isso agora em 2026? Então, a nossa comunicação é muito institucional, né? Então, por ser institucional, a gente tenta mostrar o trabalho que a Assembleia faz e pegar temas que são relevantes para a sociedade para fazer essa comunicação. Especificamente no ano eleitoral, a gente tem muita restrição, né? Eu acho que eu sempre digo que a lei é sábia, né? Ela, logicamente, ela vem para evitar aí o uso, né, da máquina pública, tanto em relação ao Estado, como em relação à Assembleia e outros órgãos, quando se tem eleição, para que não se gaste ali, né, dinheiro demais em publicidade, entendendo que essa publicidade, mesmo que institucional, beneficie, né, quem está no mandato, seja os deputados, seja o governador. Então a gente tem essas restrições eleitorais, né, que são nos anos de eleição, mas a gente tem trabalhado aí temas que são relevantes. Inclusive, né, hoje tivemos junto à presidente do TRE, a desembargadora, Sueli Marcondes, junto com o presidente Max, colocando a estrutura da SECOM da Assembleia, colocando, né, a Assembleia à disposição do Tribunal Regional Eleitoral, né, no que a gente puder apoiar, no que eles entenderem que seja importante
né, nesse momento de campanha eleitoral da gente falar, como você falou, nós vivemos num tempo de modernização, mas também essa modernização traz coisas boas, mas traz coisas ruins, né? A inteligência artificial, por exemplo, é um grande problema aí. Sim, tá as todo fake mundo com news, muito né? medo, né, do que vai acontecer, a própria fake news aí também. Então, hoje a gente teve essa reunião com o TRE para colocar à disposição também, trocar ideia com eles daquilo que eles acham importante para a gente também explorar dentro da nossa comunicação, porque isso também é o papel do parlamentar, também é o papel dos deputados, também é o papel da Assembleia Legislativa, falar sobre isso, falar sobre desinformação, falar sobre fake news, sobre inteligência, sobre facções. Então, nós vamos colocar a nossa estrutura também para debater temas. Trabalhar também na questão de levar informação para as pessoas sobre o processo eleitoral, sobre as datas, né, importantes para as pessoas, data para fazer o título, data para transferir título. Então a gente vai trabalhar aí em parceria com o TRE também para fazer com que a comunicação da Assembleia também seja útil no processo eleitoral. Como é que a Casa de Leis do Estado de Mato Grosso está trabalhando parcerias, eu digo, com os setores institucionais aqui do Estado? Os órgãos estaduais, nós temos aí o Ministério Público, nós temos o Tribunal de Contas do Estado, a Defensoria Pública, mas nós temos também 142 prefeituras e câmaras municipais. Há algum trabalho também dentro desse seu planejamento com a sua equipe, esta aproximação com os municípios e com os setores? Sim, a gente tem várias parcerias, né, com os órgãos, né, e, inclusive agora nós estamos assinando um termo de cooperação com a Defensoria Pública, onde a gente vai ter um programa na Rádio Assembleia, né, destinado à Defensoria Pública. Bacana, legal. Então, estamos abrindo as portas da nossa rádio ali para a Defensoria, para trabalhar temas que são relevantes para as pessoas, né, dentro da nossa rádio. A TV, por exemplo, dentro dessa expansão que eu falei nos municípios, nós temos procurado as câmaras municipais para fazer parcerias, né, sobre o sinal da TV Assembleia, inclusive para que eles tenham a TV Câmara Municipal deles lá, onde eles possam transmitir também suas sessões nas câmaras municipais do interior. Então a gente tem buscado essas parcerias, né, e quando também somos procurados, a gente tenta atender, né, esses parceiros. Já fizemos campanhas em parceria com o Tribunal de Justiça, já fizemos com a Defensoria, com o Ministério Público. Então, todos esses órgãos, né, a gente tem uma boa relação institucional, uma boa relação dentro das áreas de comunicação dos órgãos. Então, a gente tem feito um trabalho aí excelente sobre isso aí. Coronel Henrique, nós temos um teatro maravilhoso aqui em Cuiabá, lá dentro da Assembleia, que é o Zumira Carnavals, né? Existe dentro desse planejamento da comunicação, enfim, dentro da própria instituição Assembleia, um trabalho mais voltado para a cultura, para a arte aqui de Mato Grosso, aproximar exatamente esse ambiente cultural da população cuiabana, varzegranense, aqui do Vale do Cuiabá? Sim, existe, até independente do teatro. Por exemplo, hoje eu estive conversando com uma equipe lá da Assembleia Legislativa, né, que eles trouxeram uma ideia para que a gente abra um espaço na TV Assembleia para mostrar um pouco da cultura do Estado. Sim. Né? Então a gente já está trabalhando isso aí, né, ver como a gente vai desenhar, de que forma que a gente vai fazer. Então há vários projetos onde a Assembleia Legislativa trabalha para divulgar a cultura. O nosso teatro, como você falou, é uma estrutura muito grande, né? Inclusive foi palco do nosso prêmio de troféu Parlamento, nosso primeiro prêmio de jornalismo. A gente fez o encerramento lá, uma estrutura gigantesca, e está sempre de portas abertas ali para fazer vários eventos sociais, faz vários eventos culturais, né? Então é uma estrutura que é de fácil acesso aí para as pessoas. Certo. Questões de conflito. Como é que você tem lidado com isso nesta relação imprensa, Casa de Leis, por conta exatamente dos conteúdos que acabam sendo produzidos de forma espontânea pelos deputados que ali estão? Agora, recentemente, na própria semana passada, foi uma semana onde aconteceu muitos fatos dentro da Casa de Leis, com uma forte repercussão na imprensa. Eu cito aqui o caso, por exemplo, do deputado Eduardo Botelho com o deputado Dilmar do Bosco, ambos do mesmo partido, e por conta da presidência da CCJR da Casa de Leis, acabaram um atacando o outro de uma forma muito dura. Como é que você está lidando com essa questão nesta relação deputados, conflitos e imprensa? A gente tenta não entrar, né, muito diretamente nessas questões internas dos deputados, né? Como eu disse, a nossa comunicação ela é mais institucional. Então eu não posso
tentar entrar numa situação onde vai tomar partido de um deputado ou de outro, né? Cada deputado ali ele é um ente político solidário, né? Então eles têm as bandeiras onde eles militam, né? E às vezes, lógico, existem conflitos de interesse entre os deputados, né? Nós já tivemos, né? Vocês que acompanham a política sabem que nós já tivemos brigas homéricas ali, né? Dentro da própria sessão parlamentar, né? Em transmissões ao vivo da sessão, onde deputados discutem ideias diferentes. Mas eu acredito que essas ideias são discutidas no campo político. Depois ali os deputados eles têm uma boa relação, né? Eles se comunicam bem entre si, né? Então a gente como comunicação institucional a gente não entra nessas celeumas aí individualizadas de cada deputado, né? Até porque a gente só entra quando há algum desgaste da imagem da Assembleia como instituição, né? Então, quando há discussões políticas ali entre os deputados, isso inicialmente não traz, nem toda a situação vai trazer um desgaste para a Assembleia como instituição. Quando ela trouxer, lógico, a gente vai tentar fazer ali um contraponto, né, junto aos veículos de comunicação para tentar, às vezes, se precisar emitir uma nota, se precisar emitir um esclarecimento, a gente consiga fake fazer news, por exemplo. Um fake news, né? Sim. Então a gente entra em contato, se por acaso sai uma matéria de uma situação envolvendo um deputado, onde a gente não tem a confirmação daquela informação, sim. Ela não vem de fonte digna, né? Então a gente procura aqueles veículos. Essa é a parte mais difícil da comunicação hoje dentro de um parlamento? É uma das partes mais difíceis hoje, sim, porque hoje a rapidez, né, da comunicação e as pessoas hoje elas querem dar informação antes de conferir, né? Primeiro ela quer soltar a informação, depois se for falsa ela tira, né? E ela não preocupa em antes checar para não fazer. Não, primeiro ela faz, depois ela tira. Quantas vezes a gente já viu aí situações onde alguma matéria, alguma informação é vinculada e depois você vai ver ela foi retirada, né? Ou porque a fonte não confirma, né? Ou porque a informação é falsa, mas a pessoa fez... Ou era só para ter curtidas? É só para ter curtido. Ou a pessoa fez, né, aquela informação. Esses dias eu tive uma situação parecida com essa, né? Onde a pessoa soltou uma informação, nós fomos atrás, né? E falou, essa informação não confere, isso não é legal você publicar uma informação que a gente não tem confirmação. Ela foi, realmente confirmou que não tinha e retirou aquela matéria. Passado uns 2, 3 dias, encontrei a pessoa, né? E falei, ainda bem que você tirou, né? Comentei sobre a situação. Ela falou, não, secretário, realmente, a gente viu que não tinha porquê, não tinha confirmação, a gente retirou, mas eu vou falar uma coisa para o senhor. Foi uma das matérias que mais teve visualização. Esse é o grande problema hoje, né? E por que nós estamos discutindo as fake news, né? As redes sociais hoje, elas estão cheias de informação falsas, justamente visando as curtidas, né? Os cliques, né? Nós temos hoje um presidente na Assembleia Legislativa bastante popular. Eu diria que o deputado Max Russi, ele vem surpreendendo a cada ano, não só pelo volume de votação que recebe de eleição para eleição, mas da maneira como ele vem conversando com o Estado e descentralizando exatamente as ações da Assembleia Legislativa. Ele é cotado para ser aí um dos deputados estaduais mais bem votados nessas eleições de 2026. O fato de você ter na presidência da Assembleia um deputado com tamanha expressão como o deputado Max Russi, isso, de certa forma, torna o trabalho da comunicação enquanto instituição mais difícil? Não, eu acho que ele torna mais fácil, porque pelo perfil pessoal do deputado Max, né, até porque, como eu falei, né, a gente só entra nas pautas institucionais. O deputado Max também é um ente político solidário, onde ele tem a estrutura, né, pessoal dele, onde ele tem o papel como presidente e ele tem o papel como deputado. São papéis distintos, né? E aí o trabalho que a gente faz com o presidente, que é nas pautas institucionais, né? E isso facilita o nosso trabalho, pelo perfil dele, de ser uma pessoa que, né, dá liberdade para as pessoas trabalharem, né? Uma pessoa que confia no trabalho da gente. Então, o deputado Max, hoje como presidente, para a gente lá na Secretaria de Comissão, é um facilitador, né? É um político que tem, como você disse, uma boa relação com todo mundo, né? É um político que é bem quisto, né, por todo mundo. É um político bem conhecido, então isso não traz para nós, como comunicação institucional, desgaste. Então não tem que ficar me preocupando
com a imagem do presidente, porque ela já é uma imagem muito positiva, muito boa. Eu lhe perguntei até porque o que mais nós ouvimos na imprensa, do modo geral, e ele mesmo já falou bastante sobre isso, é um certo clamor aí por parte de uma ala da população, principalmente dentro da classe política, que quer ver o Max disputar o governo do estado de Mato Grosso. Há quem diga que essa possibilidade ainda pode se tornar real nessas eleições de 2026, dado a essa, vou usar uma expressão aqui, essa desorganização do movimento do centro-direita, que não define por um nome. Né? Nós temos hoje aí praticamente 3 nomes aí sendo cogitados para disputar as eleições ao governo: Otaviano Pivetta, vice-governador, senador Jaime Campos, do União Brasil, o senador Wellington Fagundes, do PL, ambos são do movimento centro-direita, né? E eles não se acertam, e há um temor de que, em isso não acontecendo, haver um racha entre eles. E aí surge o nome do Maxi Russo como sendo o imã, né? Que conseguiria unir todas as pontas, e aí talvez pavimentar e consolidar a vitória do movimento centro-direita contra a esquerda que está se organizando aí. Sim. Isso, de fato, passa pela sua área, pela sua pasta, pelo seu gabinete lá, secretário? Não, isso não passa, né? Porque como a gente acaba trabalhando numa vertente mais institucional, isso não passa. Agora, sim... Mas essa conversa acontece, chega para o senhor lá na Assembleia. O deputado Max, ele sempre fala, eu sempre observo as entrevistas dele, né? Sim. E ele sempre fala sobre essa questão, quando perguntam para ele, né? Se ele vai ser candidato, se não vai ser candidato. E ele sempre fala, olha, quanto mais candidatos se tiver num processo eleitoral, para a população é melhor. Sim, democraticamente falando, democraticamente falando, sim. Então, assim, lógico, se o deputado Max fosse, né, candidato a governo, com certeza seria mais uma opção, mais uma boa opção, além dos quadros que você já falou aí, bons nomes, cada um dentro das suas características, né? Mas são bons nomes, então o deputado Max seria mais um bom nome, né? Se assim ele desejasse ser candidato, né? Mas isso é uma coisa, eu sempre falei, isso é uma coisa muito pessoal, né? A pessoa querer ou não ser candidato. definido pela equipe política dele. É uma decisão que cabe a ele ali, a equipe, mas o que eu poderia dizer é que seria um nome muito bom, né? Até pela tem experiência, já foi prefeito de Jaciara, é deputado estadual, conhece a realidade dos municípios. Com certeza o deputado Max, ele preparado, ele está, né, para ser candidato e para ser governador, se assim for, preparado politicamente ele está, como você falou, já foi vereador, já foi prefeito, hoje é deputado, então tem experiência no legislativo, no executivo. E foi secretário também, foi secretário da Casa Civil, foi secretário de Ação Social. Então, assim, tem currículo para isso, né? Sem dúvida. Mas aí vem mais por uma questão pessoal mesmo, da pessoa querer ou não, né? Mas, como ele mesmo fala, né? Quanto mais opções, melhor para o processo democrático. Alguma novidade para esse ano de 2026? Algum fato novo que a comunicação vai trazer para o Estado da instituição Assembleia Legislativa esse ano? A novidade é mais essa parceria que a gente está fechando ali com o TRE, né? Que você disse, por conta do período eleitoral. Por conta do período eleitoral, a gente está fazendo essa parceria, então a gente vai trabalhar essa comunicação aí voltada, né, para esses assuntos que são de extrema importância hoje, né, que é a desinformação, que é o fake news, que é a inteligência artificial. Hoje a pessoa pega qualquer foto nossa, né, Guilherme? E manda dar pirueta, meu Deus do céu, rebolar. Então, esses dias atrás eu vi algumas produções feitas pela inteligência artificial, fiquei assustadíssimo pela perfeição, pela realidade, pela voz. Né? O problema é que são aplicativos que são criados às vezes para diversão, né? Com um intuito até positivo, brincar e tal, mas às vezes as pessoas usam de forma negativa e acabam usando dentro de um processo político, né, para denegrir aí a imagem de um ou outro candidato, né? E até provar que aquilo ali e as pessoas acabam divulgando e repassando isso, né, dentro dos aplicativos de WhatsApp, isso aí, né? E hoje a gente teve você vê que interessante, né? A gente teve uma conversa com a presidente do TRE e eu particularmente achava que o grande público que divulgava essas informações, às vezes sem checar e tal, eram os jovens, né? Porque o jovem fica mais antenado, fica mais novo. Mas eles entendem lá que, na verdade, não são os idosos. São os mais velhos. São os mais velhos que, às vezes, não têm essa condição tecnológica e não tem a condição tecnológica de conferir aquela informação. Então, o idoso, às vezes, pega ali, vê e já passa, né? Eu vou contar uma situação para você. Minha mãe deve estar nos assistindo agora, a dona Dilza.
Toda semana eu brigo com ela, assim, sabe, no bom sentido da palavra, porque ela recebe os vídeos, né? E ela olha aquilo, ela já fica assustada, ela fica preocupada em algumas situações, até com medo, e ela já manda para mim, olha meu filho, isso aqui e tal. Eu digo, mãe, isso aqui não é verdade. Não, mas é sim. Então é isso aí. Eu digo, mãe, isso não é, mamãe. Então acaba que a gente tem que cuidar bastante dos nossos velhinhos, né, vamos falar assim, porque eles são as maiores vítimas, né? Sim. Dos fake news, vítimas no sentido que eles recebem esse material, muitas vezes eles não têm o conhecimento ali de lidar com essa tecnologia e saber e conferir se aquele vídeo é ou não verdadeiro. Sim. E acabam por acreditar naquilo ali e repassar aquilo ali como se fosse uma verdade, né? É isso mesmo. Então é um nicho ali, né, dos nossos idosos aí, né? Que a gente tem que focar nessa questão da comunicação, principalmente voltado para o processo eleitoral, que são os mais vulneráveis, né? Sim. A acreditar naquilo que está sendo repassado. Você desenvolver um trabalho desse com o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, acho que nós íamos ter um resultado extremamente positivo e seria uma prestação de serviço muito importante. Sim. Coronel Henrique, muito obrigado pela sua participação comigo aqui no Passando a Limpo. Podemos trazer um pouco da Assembleia Legislativa, daquilo que está sendo feito, produzido por lá, das intenções daqui para frente, desse preparo todo que nós estamos vendo aí de vocês nesse ano eleitoral. Parabéns pela sua equipe, né? Parabéns pela forma como vocês estão comunicando a Assembleia. Eu acho que nessa expansão ficou muito boa. Inclusive quero parabenizar a equipe da rádio lá agora, criaram um aplicativo, né, e estão enviando as matérias de áudio para as rádios. Isso para nós que trabalhamos com a comunicação também através da rádio, isso ficou muito bom. Parabéns aí pelo trabalho, viu? Obrigado. Parabéns. Foi uma satisfação aí, estamos sempre à disposição lá, né? Nosso trabalho é esse, é mostrar para as pessoas, né, a importância aí da Assembleia Legislativa e do que é produzido ali dentro. Conversamos nessa noite com o Coronel Henrique Correia, ele que é o secretário de Comunicação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Eu vou para um rápido intervalo comercial, volto na sequência trazendo muito mais informações. Fique comigo aqui no Passando a Limpo que volta já. Podemos ser violentos, cruéis, egoístas, mas só quem pode salvar a vida de um ser humano é outro ser humano. Ajude-nos a salvar vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Nos cantos esquecidos do mundo, em conflitos armados, nas epidemias, quando a fome ameaça a sobrevivência, há seres humanos, pessoas que precisam de cuidados de saúde, vidas que precisam ser salvas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Vem curtir, vem sorrir, vem brincar. No coração do cerrado, alegria sem fim. Águas claras, natureza, é só mergulhar assim. Piscina de ondas, aventura sem parar. Família inteira junto, é hora de festejar. Aquapark Pantanal, seu dia mais feliz tá aqui. Diversão e aventura, é hora de sorrir. Aquapark Pantanal, entre nessa onda. Feliz. Para muitas famílias, a tecnologia é um sonho distante. No Seven Institute, transformamos computadores descartados em esperança para quem mais precisa. Com cada computador restaurado, levamos inclusão digital e a chance de um futuro melhor. Você pode fazer parte dessa mudança. Com uma doação mensal, por menor que seja, você ajuda a transformar vidas. Vozes e fortalecendo cidades que o trabalho da Assembleia Legislativa de Mato Grosso se faz presente em cada região a serviço do cidadão. E quando o assunto é apoiar o ensino, a atuação da ALMT é constante. Nós recebemos a emenda parlamentar
E ela veio assim como um diferencial, né, para o curso de enfermagem, pois foram adquiridos vários simuladores, materiais que ajudaram, né, a gente formar profissionais e são utilizados semestralmente por torno de 290 acadêmicos, né, que o curso possui. E isso faz, né, com que a gente consiga atingir um nível de ensino dos grandes centros, né? Então, faz um grande diferencial para a formação acadêmica dos nossos estudantes. Hoje a gente conheceu a história da professora Denise, que viu o laboratório onde atua ser equipado graças às emendas destinadas pela AL. Tem histórias assim em todo o estado. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, unindo vozes, fortalecendo cidades. De volta com o programa Passando a Limpo, eu quero falar agora sobre o Centro Seguro, a matéria 3, por gentileza, tá, Carlos? A Polícia Militar lançou novas edições das operações Centro Seguro e Força Total na cidade de Várzea Grande. Acompanhe a reportagem. Com a presença das forças de segurança, com unidades como a Cavalaria, o Raio, a Força Tática, o BOP e a Rotan, a Polícia Militar de Mato Grosso lançou nesta sexta-feira a segunda edição da Operação Centro Seguro em Várzea Grande. A Polícia Militar está continuamente reforçando o policiamento ostensivo preventivo e a Operação Centro Seguro visa respaldar a área comercial, as áreas de intenso comércio de Cuiabá, Várzea Grande, da Baixada Cuiabana, assim como também ela é lançada nos demais comandos regionais da Polícia Militar. A segunda edição da Operação Centro Seguro marca também a 24ª edição da Operação Força Total. O objetivo é coibir crimes como furtos e roubos, e não só em Cuiabá e Várzea Grande, mas também em todo o estado de Mato Grosso. E a gente sabe que um dos motivos dessa frequência da população na área central requer segurança. E essa segurança ela tem que ser diuturnamente provida pela Polícia Militar, de forma a aquecer o nosso comércio, a respaldar o cidadão e ir e vir fazer as suas compras sem nenhum tipo de incômodo. As duas operações fazem parte do programa Tolerância Zero contra as facções criminosas do governo do estado. Todo mês estaremos lançando, ainda temos a REFAC para ser lançada esse mês próximo e toda a força policial estará envolvida nessas operações com essa situação aí da Tolerância Zero. Esse trabalho intensificado na cidade de Várzea Grande. Falando da cidade de Várzea Grande, a prefeita Flávia Moretti, do PL, escalou agora o vereador Rogerinho da Carr, do PSDB, para assumir o Departamento de Água e Esgoto da cidade, com a intenção de colocar, obviamente, ordem na casa. Uma vez que, dias atrás, ela reclamou muito que não podia interferir em absolutamente nada dentro do departamento, mesmo ela sendo prefeita, por conta das ações que o vice-prefeito, Tião Nazaeli, estava promovendo lá. Era ele que mandava, então ela responsabilizou ele exatamente pelo não avanço na solução da falta de água e do abastecimento na cidade. Ponto. Agora ela assumiu para si. A responsabilidade dela, de lá do DAI, agora é dela. Coloca o Rogerinho da Carr, né, à frente do DAI, e isto também tem como intenção de aproximar a Prefeitura à Câmara Municipal de Várzea Grande, uma vez que o vereador é muito ligado aos demais vereadores ali da Casa de Leis do município. Acompanhe a reportagem aqui para você na tela. A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, anunciou que o vereador Rogerinho da Carr, PSDB, assumirá o comando do Departamento de Água e Esgoto, a partir de segunda-feira, em substituição a Zilmar Dias da Silva, que vinha enfrentando desgaste e críticas à frente da autarquia. Segundo a prefeita, a escolha de Rogerinho busca ampliar a interlocução política com a Câmara Municipal, aproveitando sua experiência de 2 mandatos como vereador. Ele tem uma visão de vereador por 2 mandatos que ele teve pela experiência lá na Câmara, e essa interlocução, ele sabendo comunicar tanto com a Câmara Municipal como com a população, ele vai poder comunicar melhor os trabalhos e a atuação do DAI. O presidente... Então, vai ser só eu tentando falar, ele também está falando comigo. Então, nós estamos bem alinhados e aí a posse dele vai ser na segunda-feira à tarde, às 14 horas. Lá no DAI, a posse do Rogerinho da Carr, pela primeira vez nós vamos fazer a posse do presidente dentro do DAI.
Não é o DAI que a gente espera, né? Porque ainda tem muita coisa para se fazer lá, mas eu acho que é importante para a valorização dele e dos profissionais, dos servidores do DAI, entenderem que a prefeita dá toda a valorização para a instituição, para a autarquia. A gestora explicou que a demissão de Zilmar ocorreu em razão da necessidade de um perfil mais político, capaz de atender demandas e apaziguar os ânimos da oposição, já que o ex-chefe tinha atuação predominantemente técnica. Eu precisava de uma pessoa mais política. E o Rogério, ele também tem um olhar mais de gestor empresarial. Ele veio do empresariado, ele veio das empresas, ele é um vereador da ala empresarial. Então, essa qualidade dele, somado com a qualidade de ser um vereador experiente na Câmara Municipal de Várzea Grande, me fez acreditar que ele vai cumprir com a missão que eu dei a ele, que é um maior diálogo, uma maior conversa com a Câmara de Vereadores e com a população. A primeira opção da prefeita havia sido o vereador Raul Curvo, Republicanos, que acabou recusando o convite. Flávia Moretti destacou que a mudança visa melhorar o atendimento à população, aumentar os investimentos nos serviços do DAI e aprimorar a estrutura de recepção de servidores e munícipes na autarquia. É visível que a prefeita Flávia Moretti está tentando resolver os problemas da cidade de Várzea Grande. Isso fica claro. Ela tem a intenção de ajudar a melhorar a qualidade de vida da população de Várzea Grande. Isso é visível. Acontece que ela está sozinha, caramba. E sendo traída o tempo todo. Sendo apunhalada pelas costas o tempo todo. Aí fica difícil, realmente. Não bastasse esses problemas internos, partidários, dentro da sua própria gestão, administração, tem a situação da quebra do relacionamento com a Câmara Municipal. Ninguém consegue governar dessa maneira. Então, eu penso que ela acerta colocar lá o Rogerinho da CAR à frente do DAI, embora ele não tenha essa experiência técnica para tocar o DAI, mas ele tem um conteúdo muito importante para Flávia Moretti agora, que é a experiência política. E ele tem um bom relacionamento. O relacionamento dele com o presidente Vanderlei Cerqueira é um relacionamento interessante que pode ajudar exatamente a melhorar esse trânsito do Executivo com o Legislativo Estadual. O que nós precisamos é de uma solução para a falta de água e o abastecimento em Rondonópolis. O problema não é mais água propriamente dito. A questão é como este líquido vai chegar nas casas, nas residências da população de Várzea Grande. E aí há necessidade, sim, de um estudo técnico, profissional, até para dizer se vale a pena a prefeitura continuar tocando o DAI ou se não é o momento de discutir exatamente a privatização do DAI, como muitos já falaram. Então isso tem que ser discutido, colocado na balança, pesado, tem que ouvir a população de Várzea Grande, e é fundamental que ouça a população de Várzea Grande para poder resolver esta questão. Falando ainda sobre Várzea Grande, eu vou entrar no outro assunto, e esse é polêmico também, embora envolva o município de Várzea Grande, mas se tornou uma coisa muito pessoalizada. Na semana passada, o presidente da Câmara Municipal de Várzea Grande, o Vanderlei Cerqueira, do MDB, ele fez uma fala desastrosa, quando ele trouxe a público uma situação pessoal de saúde da secretária de comunicação, Paola Carline, da cidade de Várzea Grande, da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. Falando de um suposto contrato com uma empresa de 1,5 milhão, e disse, eu sei que você está com câncer, mas você vai ser intimada aqui na Câmara para prestar depoimento a respeito desse contrato. Eu fui lá, e lá é uma casa de pesca, um pesqueiro, sei lá o quê. Desastrosa fala. Desastrosa fala. O prefeito Abílio, neste final de semana, atacou duramente o presidente da Câmara Municipal de Várzea Grande, né, chamando, inclusive, para o enfrentamento. Né, acusando ele desta fala ruim, desta fala impensada, desta fala ridícula feita por ele, da pessoa da secretária de comunicação, a Paola Carline. Presta atenção nessa reportagem.
Abílio Brunini, fez duras críticas ao presidente da Câmara Municipal de Várzea Grande, Vanderlei Cerqueira, acusando-o de adotar uma postura desnecessária e desrespeitosa em relação à prefeita Flávia Moretti e ao tratar da secretária municipal de comunicação, Paola Carlini, que enfrenta tratamento oncológico. Abílio acredita que a conduta dele em relação à prefeita de Várzea Grande deveria ser melhor referenciada. O presidente da Câmara de Várzea Grande, de ir para o enfrentamento com a Flávia Moretti, é desnecessário, é desrespeitoso. Eu acredito que a conduta dele em relação à prefeita de Várzea Grande deveria ser melhor referenciada. Brunini cobrou também a atuação da deputada estadual Janaína Riva, presidente da sigla em Mato Grosso, para que cobre seu correligionário. Abílio ressaltou que, embora a fiscalização seja prerrogativa do vereador, a forma como Vanderlei Cerqueira conduziu a abordagem foi inadequada, especialmente ao expor a situação de saúde da secretária. E eu cobro as mulheres, no caso a Janaína Riva, inclusive, que é presidente do MDB, que cobre o seu presidente da Câmara, do MDB também, mais um motivo de eu não gostar do MDB, é a postura que ele tem tido. Porque a forma que ele foi falar sobre um processo que tem todo o direito de fiscalizar, ele como vereador tem todo o direito de fiscalizar, mas a forma de ele abordar a secretária de comunicação que está passando por um tratamento de câncer, aquilo ali me incomodou. Eu acho que ele deveria ter uma conduta diferente, ele tem formas diferentes de fiscalizar, ele tem formas diferentes de se posicionar. O prefeito comparou a postura atual de Vanderlei com a atuação dele durante a gestão do ex-prefeito Calil Baracate, afirmando que ele era muito tolerante com Baracate, mas agora adota uma postura agressiva com Flávia Moretti. Agora, ele é muito enfrentador quando trata-se da Flávia Moretti, mas ele não tinha enfrentamento nenhum quando se tratava de Calil Baracate, do mesmo partido dele. Calil deitou e rolou na gestão em Várzea Grande, fazia o que fazia, a água era um desgraça em Várzea Grande, assim como está tendo dificuldade ainda hoje. Os problemas de infraestrutura de Várzea Grande é deixado da gestão do MDB do Calil Baracate, e esse cara era tchutchuca do Calil e agora quer ser tigrão com a Flávia Moretti. Eu cobro aos vereadores de Várzea Grande que tem um posicionamento mais firme. Cobre do presidente da Câmara que respeite as mulheres na gestão da Flávia. A secretária está passando por problema de câncer e eu não tolero esse tipo de atitude do presidente da Câmara de Várzea Grande. E se ele quiser debater comigo, ele vem para o enfrentamento comigo, que eu não tenho problema nenhum de enfrentar com ele. Bem, aí está a fala do prefeito Abílio Brunini contra o presidente da Câmara Municipal de Várzea Grande, o Vanderlei Cerqueira, do MDB. Esse assunto envolvendo a doença, o câncer, como já foi exposto, da secretária Paola Carlini, era desconhecido inclusive da família. A secretária estava em tratamento, tentando, obviamente, se recuperar disso sem causar nenhum transtorno para a família. Muitos foram pegos de surpresa, inclusive a informação que eu tenho é que ela escondia isso, inclusive, dos filhos. Os filhos não tinham conhecimento também dessa situação que a mãe está passando, né? E quando o Vanderlei Cerqueira trouxe esse assunto a público, isso viralizou, e aí você imagina como é que a família não recebeu isso, né? Como é que a própria secretária de comunicação não recebeu esse assunto, ela que estava tentando evitar e era desconhecido de praticamente todos ao seu redor. E não bastasse essa desastrosa fala do presidente da Câmara Municipal, a tal empresa do suposto contrato de 1,5 milhão, que ele falou que era um lugar de pescaria, houve um erro gravíssimo de informação passado a ele, porque existem duas empresas com um nome igual, idêntico. Um é um local de pesca, o outro é uma agência de publicidade com o mesmo nome. Então, esse contrato não é com uma empresa de pescaria, esse contrato é com uma empresa que presta serviço para a Prefeitura Municipal de Várzea Grande na área de publicidade, de marketing, de propaganda. Presta serviço para a Prefeitura. Entendeu? Quer dizer, um erro atrás do outro, sem informação nenhuma, fala da maneira como falou. Expõe da forma como expôs a vida pessoal da secretária, sem nenhum embasamento, sem nenhuma informação, falar por falar, usar a tribuna da Assembleia, da Câmara Municipal. Presidente, amigo Vanderlei, você errou feio pra caramba, hein? Pra caramba. Cara, eu acho que seria legal você fazer um pedido de desculpa público, não o que você fez já. Você fez uma fala só. Eu acho que você deveria formalizar algo maior.
de uma forma mais correta, sabe? De uma forma grande, resiliente, admitindo que errou, que recebeu a informação errada, que falhou feio, que se arrepende do que fez. Eu acho que você tinha que fazer uma coisa desse nível, não somente o que você fez lá, me desculpa, isso não valeu. Não valeu. Pelo menos, ao meu ver, isso não valeu. Ficou feio. Olha, eu vou para o intervalo comercial, volto na sequência, com aquele momento de prestação de serviço, trazendo o balcão de empregos do programa Passando a Limpo nessa segunda-feira. Dá tempo de você pegar um papel, uma caneta, para poder anotar. Não sai daí não, eu vou para o intervalo comercial e volto na sequência. Podemos ser violentos, cruéis, egoístas, mas só quem pode salvar a vida de um ser humano é outro ser humano. Ajude-nos a salvar vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Nos cantos esquecidos do mundo, em conflitos armados, nas epidemias, quando a fome ameaça a sobrevivência, há seres humanos, pessoas que precisam de cuidados de saúde, vidas que precisam ser salvas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Vem curtir, vem sorrir, vem brincar. No coração do cerrado, alegria sem fim. Águas claras, natureza é só mergulhar assim. Piscina de ondas, aventura sem parar. Família inteira junto, é hora de festejar. Aquapark Pantanal, seu dia mais feliz tá aqui. Diversão e aventura, é hora de sorrir. Aquapark Pantanal, entre nessa onda. Para muitas famílias, a tecnologia é um sonho distante. No Seven Institute, transformamos computadores descartados em esperança para quem mais precisa. Com cada computador restaurado, levamos inclusão digital e a chance de um futuro melhor. Você pode fazer parte dessa mudança. Com uma doação mensal, por menor que seja, você ajuda a transformar vidas. Vozes e fortalecendo cidades que o trabalho da Assembleia Legislativa de Mato Grosso se faz presente em cada região a serviço do cidadão. E quando o assunto é apoiar o ensino, a atuação da ALMT é constante. Nós recebemos a emenda parlamentar e ela veio assim como um diferencial, né, para o curso de enfermagem, pois foram adquiridos vários simuladores, materiais que ajudaram, né, a gente formar profissionais e são utilizados semestralmente por torno de 290 acadêmicos, né, que o curso possui. E isso faz, né, com que a gente consiga atingir um nível de ensino dos grandes centros, né? Então, faz um grande diferencial para a formação acadêmica dos nossos estudantes. Hoje a gente conheceu a história da professora Denise, que viu o laboratório onde atua ser equipado graças às emendas destinadas pela AL. Tem histórias assim em todo o estado. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, unindo vozes, fortalecendo cidades. De volta com o programa Passando a Limpo aqui na TV Mato Grosso, canal 27 e também na TV Gazeta, canal 19. Muito obrigado mesmo a você pelo carinho da sua companhia, viu? Bem, olha, chegou aquele momento importante da prestação de serviços, é o balcão de emprego que toda segunda-feira o Passando a Limpo traz para você para oportunizar-lhe a visualização de uma nova oportunidade de emprego, tá bom? Vamos acompanhar o balcão de empregos aqui do Passando a Limpo. Eu quero começar com Cuiabá e Várzea Grande, são mais de 250 vagas. Tem vagas para auxiliar de linha de produção, balanceiro, ajudante de obras, auxiliar de logística, operador de vendas de lojas, jardineiro, atendente de lojas,
promotor de vendas, auxiliar de limpeza, psicólogo clínico, 5 vagas aí para psicólogo clínico, gente, olha só. São muitas as oportunidades, tem vagas também para o setor financeiro, setor de vendas, administrativo, para gerente, para profissionais, enfim, tem muitas vagas disponíveis. Vamos sair de Cuiabá e Várzea Grande, vamos andar um pouquinho mais, vamos para Nova Mutum, município que fica aproximadamente 250 quilômetros aqui de Cuiabá. Por lá, está precisando de operador de processo de produção, auxiliar de linha de produção, vendedor interno, operador de caixa, motorista de caminhão guincho pesado comum, servente de limpeza, técnico de enfermagem do trabalho, ajudante de carga e descarga, auxiliar mecânico diesel, mecânico de automóvel e várias outras oportunidades também na área de venda, também na área financeira, na área do agronegócio, enfim, são muitas as oportunidades. Saio de Nova Mutum, você já viu Cuiabá, Várzea Grande, Nova Mutum, agora nós vamos para Juína. Juína está mais longe, hein? Está em torno aí de 700 quilômetros, né? 600 a 700 quilômetros, né, daqui de Cuiabá. Servente de obras, auxiliar de linha de produção, pedreiro, encanador, armador de ferragens, ajudante de pintor, carpinteiro, eletricista, auxiliar de armazenamento, repositor de mercadorias e outras vagas também. Vamos lá, já falamos de Cuiabá, de Várzea Grande, de Nova Mutum, de Juína, agora nós vamos para Sorriso. Sorriso fica a 400 quilômetros aqui de Cuiabá. Operador de processo de produção, auxiliar de linha de produção, auxiliar de limpeza, vendedor interno, camareira de hotel, soldador, servente de obras, carpinteiro, fiscal de loja, eletricista industrial e pode ter certeza, tem muitas oportunidades na cidade de Sorriso, que é uma das cidades que mais cresce e se desenvolve no estado de Mato Grosso e é a mais violenta também do estado. Tá? Sorriso é a cidade mais violenta hoje do estado, mas oferece muitas oportunidades de trabalho. Quem mais? Vamos ver a última cidade de hoje, né? Juara, alimentador de linha de produção, retalhador de carne, repositor de mercadorias, auxiliar administrativo, auxiliar operacional de logística, babá, 2 vagas, vaqueiro, motorista entregador, auxiliar de limpeza, servente de obras e pode ter certeza muitas outras oportunidades no mercado de trabalho lá em Juara também, é um município que está se desenvolvendo muito bem, crescendo bastante também aqui no estado de Mato Grosso. Ou seja, Mato Grosso está em franco desenvolvimento, precisando muito de mão de obra e você tem a oportunidade de trabalhar onde você quiser aqui no estado de Mato Grosso. São 142 municípios, todos eles precisando de ajuda. Eu quero até recomendar que você acesse também os portais de concurso público, porque está tendo muito concurso público nas prefeituras aqui do estado de Mato Grosso, tá? Concurso público nas prefeituras para médico, odontólogo, dentista, para profissionais de engenharia, de arquitetura. Olha, tem muita coisa, tem muitas vagas aí, concursos públicos com salários bons, salários de 3.500, salários de 7.000, salários de 10.000, salários de 12.000, de 15.000. Vale a pena você dar uma corrida aí nas páginas onde tem concurso público aqui no estado de Mato Grosso. Vai, preste, boa sorte a você, tá bom? Muito boa sorte. Vamos ver como vai ser o tempo e a temperatura aqui na Baixada Cuiabana, no Vale do Cuiabá e em boa parte do estado de Mato Grosso. É o tempo e a temperatura aqui do Passando a Limpo e há informações de que há previsão de chuva para amanhã em boa parte do estado de Mato Grosso. Tá? Enquanto isso, enquanto a gente está preparando o tempo e a temperatura para você, 999-30-0012, 999-30-0012. Quero mandar um abraço, um beijo especial para a dona Maria Borges, ela que não perde um programa Passando a Limpo. Muito obrigado, viu, dona Maria Borges, minha amiga, não a conheço pessoalmente, mas já tenho ela como minha amiga, falo com ela todos os dias, é um prazer tê-la conosco aqui, tá? O Vilmar também, lá da Copa Mil, está pedindo aqui para que a gente entreviste o vereador Felipe Correia, ele que assumiu uma vaga na Câmara Municipal no lugar do vereador Chico 2000, tá? Vou trazê-lo, vou convidá-lo, meu amigo Felipe Correia, para estar aqui também, mandar um abraço sempre para você que nos assiste aí de Várzea Grande, aqui de Cuiabá,
pessoal do CPA, pessoal do Cospó, pessoal que está conosco também em Poconé, Livramento, distrito de Nossa Senhora da Guia, Santo Antônio de Levergé. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência, tá? Acompanhe o tempo e a temperatura aqui no Passando a Limpo. Segundo a fonte Climatempo, amanhã, Cuiabá terá temperatura máxima na casa de 33 graus, mínima de 24. Em Rondonópolis, máxima de 31, mínima de 23. Em Cáceres, máxima de 33, mínima de 24. Em Tangará da Serra, máxima de 30 graus, mínima de 23. Em Sinop, máxima de 28, mínima de 21. Então aí nós temos várias regiões, viu? Temos a região aqui do Vale do Rio Cuiabá, temos a região sudeste, Rondonópolis, a região oeste, Cáceres, o médio norte, ali em Tangará da Serra, e a região norte, em Sinop. Chuva amanhã em todos os lugares. Ali em Rondonópolis não aparece chuva, mas há previsão de chuva, sim, ali para a região de Rondonópolis. Cuiabá vai chover, raios, trovoadas, pancadas de chuva, tá bom? Então se prepare amanhã, tá legal? Obrigado aí. Eu vou para mais um rápido intervalo comercial, é rapidinho, e logo já estou de volta com mais informações aqui no Passando a Limpo. Podemos ser violentos, cruéis, egoístas, mas só quem pode salvar a vida de um ser humano é outro ser humano. Ajude-nos a salvar vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Nos cantos esquecidos do mundo, em conflitos armados, nas epidemias, quando a fome ameaça a sobrevivência, há seres humanos, pessoas que precisam de cuidados de saúde, vidas que precisam ser salvas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Vem curtir, vem sorrir, vem brincar. No coração do cerrado, alegria sem fim. Águas claras, natureza é só mergulhar assim. Piscina de ondas, aventura sem parar. Família inteira junto, é hora de festejar. Aquapark Pantanal, seu dia mais feliz tá aqui. Diversão e aventura, é hora de sorrir. Aquapark Pantanal, entre nessa onda. Para muitas famílias, a tecnologia é um sonho distante. No Seven Institute, transformamos computadores descartados em esperança para quem mais precisa. Com cada computador restaurado, levamos inclusão digital e a chance de um futuro melhor. Você pode fazer parte dessa mudança. Com uma doação mensal, por menor que seja, você ajuda a transformar vidas. Vozes e fortalecendo cidades que o trabalho da Assembleia Legislativa de Mato Grosso se faz presente em cada região a serviço do cidadão. E quando o assunto é apoiar o ensino, a atuação da ALMT é constante. Nós recebemos a emenda parlamentar e ela veio assim como um diferencial, né, para o curso de enfermagem, pois foram adquiridos vários simuladores, materiais que ajudaram, né, a gente formar profissionais e são utilizados semestralmente por torno de 290 acadêmicos, né, que o curso possui. E isso faz, né, com que a gente consiga atingir um nível de ensino dos grandes centros, né? Então, faz um grande diferencial para a formação acadêmica dos nossos estudantes. Hoje a gente conheceu a história da professora Denise, que viu o laboratório onde atua ser equipado graças às emendas destinadas pela AL. Tem histórias assim em todo o estado. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, unindo vozes, fortalecendo cidades. Obrigado pelas informações.
Bem, antes de finalizar o programa, eu quero só trazer para você a movimentação que aconteceu ontem aqui em Cuiabá, do movimento da direita, em especial do PL, com relação ao Acorda Brasil. É a matéria 9, por gentileza, tá, Joãozinho? Porque houve uma movimentação, eu achei discretíssimo, poucas pessoas participaram desse protesto que trouxe o nome Acorda Brasil. Confira a matéria. De ontem, movimentos políticos de direita realizaram protestos em diversas cidades do país sob a bandeira do Acorda Brasil, com foco em críticas ao governo federal e às recentes decisões do Supremo Tribunal Federal. Convocado pelo deputado federal Nicolas Ferreira, o movimento reuniu manifestantes em capitais como São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Goiânia e Porto Alegre, entre outras localidades. A pauta dos atos incluiu pedidos de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de ministros do STF, críticas à condução de ações judiciais e apoio à liberdade de expressão e revisão de decisões judiciais recentes. Na principal mobilização, realizada na Avenida Paulista, em São Paulo, apoiadores vestiram as cores verde e amarelo, seguraram bandeiras e faixas com mensagens como Fora Lula e Fora Moraes e participaram de discursos de figuras políticas alinhadas à direita, incluindo o senador Flávio Bolsonaro. Segundo relatos de participantes e cobertura da imprensa, a manifestação teve forte presença de apoiadores que defendem mudanças no cenário político nacional e reforçam pautas comuns ao campo conservador nas eleições deste ano. Em Cuiabá, o ato Acorda Brasil também foi realizado na tarde de ontem, com concentração na Praça do Chopão, no centro da capital mato-grossense, a partir das 16 horas. Lá, apoiadores e lideranças políticas locais, incluindo parlamentares e representantes do Partido Liberal, se reuniram para reforçar as pautas nacionais do movimento, com discursos contrários às políticas do governo federal e às decisões do judiciário. Enquanto alguns relatos apontam que o público iniciou o ato em número reduzido, a presença de políticos e simpatizantes foi notada ao longo do fim da tarde, com pronunciamentos em defesa das pautas defendidas pelo movimento. Até o momento, não há estimativas oficiais consolidadas sobre o total de participantes em todo o país, mas os protestos abarcaram dezenas de cidades e marcaram mais um capítulo das mobilizações políticas no Brasil neste ano. O movimento não é o reflexo daquilo que nós estamos discutindo no Brasil. O volume de pessoas que estão insatisfeitas é muito maior do que este que foi apresentado nas imagens. Houve, sim, uma redução considerável de manifestantes, mas isso não quer dizer que o troco vai vir nas urnas. Pelo menos é o que nós estamos esperando que aconteça, a menos que nos acovardamos. Aí vai ser realmente muito ruim. Bom, enfim, ficamos por aqui. Muito obrigado a você pelo carinho da sua companhia, da sua audiência comigo no Passando a Limpo de hoje. Desejo a você uma ótima semana, um feliz mês de março. Estamos juntos. Nos acompanhe nas redes sociais, Agnello Corbellino no Instagram e também no canal no YouTube com o programa Passando a Limpo MT. Que Deus te abençoe. Na sequência, programa Wilson Santos. Shalom. Agora, a nova proposta do prefeito Abílio Brunini de... Programa Passando a Limpo, o seu jornal do fim de tarde com Agnello Corbellino.